Aviso rápido da thumbnail desse vídeo que foi feita pelo Eto da Padoca Productions. Caso você queira uma thumbnail de qualidade, o link tá na descrição. Todo mundo sabe que a fandom de Ben 10 defende o personagem com unhas e dentes, seja por conta de algum motivo do universo ele vencer todo mundo com Alien X, ou até mesmo por ser um personagem bem overpower e descolado. A questão é que quando a gente vai olhar de fora, muitas vezes a gente percebe que a galera foca tanto no nível de poder absurdo dele que esquece o principal. Mas calma que já a gente chega lá. Aliás, crédito dessa ideia desse vídeo lá pro mano Game Boy Wonder. Mas bom, hey guys, I'm back, e olhando pra todas as séries de Ben 10, quando se trata de histórias sérias e maduras, tá bem nítido que a do Ultimate Alien junto com a do Omniverse são as que tem os melhores episódios que tocam em temas mais sérios pra um desenho. Como um grande exemplo temos aquele arco do Agregor, os problemas do Ben com o relógio e aquele episódio absurdo que é o Não é Fácil Ser Gwen. Mas o episódio que traz mais essa vibe de herói que o Ben é o Sacrifício Supremo. Novamente, créditos dessa thumbnail insano pro mano Eto, o link vai estar aqui na descrição, não esquece de conferir lá depois, hein. Bom, além de ser um episódio muito bem escrito, ele finalmente dá relevância para as formas supremas na história, porque sejamos sinceros que elas foram só feitas para vender boneco mesmo. Mas bom, o episódio já começa com a equipe quebrando na porrada contra um daqueles robôs genéricos que apareceu no episódio do Agregor. O Ben usa o Enormossauro como sempre, mas ele tá levando uma leve dificuldade. Nisso, ele simplesmente mete o louco e se transforma na forma suprema. Essa é uma daquelas situações em que o Ben usa o supremo de algum alien no total foda-se, mas assim, sempre foi dessa forma. Depois de virar o Enormossauro Supremo, o Ben deita o robô na porrada sem o menor esforço, mas a coisa mesmo é que os olhos do Ben começam a brilhar em vermelho no momento em que ele usa a forma suprema, ou seja, esse não é o Ben. O Enormossauro Supremo perde totalmente o controle e começa a atacar a Gwen e o Kevin. Eu acho muito da hora essa parte porque você dificilmente vai notar que os olhos do Ben deveriam estar verdes e não vermelhos. E o da hora é que o Kevin até suspeita ser o Albedo, já que os olhos dele ficam vermelhos quando vira o Supremo. E cara, são esses pequenos detalhes de continuidade que eu realmente acho muito foda, porque você não espera que isso seja abordado de uma forma tão orgânica e séria em uma série que, querendo ou não, faz as coisas meio que às pressas, principalmente na Cartoon Network. Tanto que no final de Força Alienígena, a Gwen só sabe que é o Ben sendo o fogo fato ali por causa dos olhos verdes. Mas bom, daí pra frente, o Ben e o Enormossauro começam a agir como personalidades separadas, entrando numa disputa bizarra pelo controle do corpo, meio que o que acontece com o Hulk nos quadrinhos. Isso só acaba quando o Kevin e a Gwen conseguem pressionar ele e ela meio que solta uma magia que transforma o Ben em humano de novo, mas mesmo assim, a mente do Ben continua lutando com a do alienígena, então ele se transforma de novo e aí sim a Gwen manda um feitiço super poderoso que simplesmente nocauteia o Enormossauro por completo. Caso você não tenha percebido ainda, o plot desse episódio gira em torno do Ben sendo possuído pelos próprios alienígenas, ou supremos nesse caso. A última vez que isso aconteceu com o Ben foi com o Fantasmático lá na série clássica. Os dois amarram o Ben e chamam uma psiquiatra e tentam saber o que aconteceu com ele, e por conta disso a gente vê que realmente o Ben está com duas personalidades realmente. A tal doutora Borges, sim, esse é o nome dela, faz o Enormossauro entrar em um transe e simplesmente apaga a existência dos dois, deixando o Super Omnitrix cair no chão sem nem o Ben ou o Enormossauro. Lá dentro do Omnitrix, o Ben acha que morreu e tá na pós-vida, o que é bem justo considerando que ele literalmente explodiu pra entrar lá. As formas supremas começam a brotar do chão e o Enormossauro Supremo ainda manda a frase: "Não é um terremoto e você não está morto ainda." Puta que pariu, cinema. É engraçado e que pouca gente sabe, eu acho, comenta aí caso você já saiba, mas o alien favorito do Ben no Força Alienígena e no Supremacia Alienígena é o Enormossauro, além de que é o alien que ele mais usou também depois do Quatro Braços. Enfim, ele é meio que o protagonista do episódio de hoje, justamente também por ser o Supremo mais usado na série. Ou seja, caso você estranhe outros Supremos não terem sido tão focados no episódio, saiba que é porque o foco em si é no favoritismo do Ben com o Enormossauro. Eu acho esse detalhe muito foda, a gente tem que admitir. Enquanto isso, a gente volta pro mundo real e temos a Gwen e o Kevin tentando bolar um plano pra trazer o Ben de volta, e cada um dá uma ideia completamente diferente. Em 99% das séries de TV, os roteiristas iam fazer o casal começar a brigar por qualquer motivo que seja, só pra gerar um drama bem baratinho, mas os dois são super compreensivos um com o outro e, cara, é uma dinâmica de relacionamento muito da hora. Voltando lá dentro, o Ben tá levando um cacete por causa do Eco-Eco Supremo e do Macaco Aranha Supremo, e sinceramente eu não sei como a durabilidade desse corpo funciona. Se ele não tá no ápice de um ser humano, eu não sei mais o que ele toma. Mas bom, os Supremos conseguem subjugar ele e contam que ganharam consciência, que são seres independentes aprisionados dentro do relógio e que chegaram à triste conclusão de que a única forma de ganhar a liberdade é se o Ben
for de base. It's over. Obviamente o Ben se solta e é aqui que temos talvez uma das lutas, se é que podemos chamar assim, mais da hora do Supremacia, que é quando o Ben usa os aliens clássicos pra lutar. E é muito foda porque cada transformação faz sentido pra cada parte da luta. O Fantasmático pra fugir, o Chama pra aguentar o frio do Friagem Supremo, e se liga nesse gritinho. O Artrópode, vulgo o melhor alien do Força Alienígena, pra dar um counter no bala de canhão. E o Diamante... do nada. A coisa mesmo bate no fundo da alma do Ben quando o Ernomossauro Supremo acusa de tratar as transformações como escravos. Tanto que por causa disso, ele simplesmente para de lutar e deixa ser agredido. Tá, eu não entendi esse gemido. O Ben é salvo pela Gwen, mas enquanto isso o Kevin decide ajudar do jeito dele. Ele invade o planeta Galvan Prime só pra chamar a atenção do Azimuth, mas por causa disso, um segurança da raça do Ultra T aparece pra mandar ele embora. O detalhe curioso é que o Ultra T é originalmente dessa cor, ou seja, infelizmente ele ter essa parte branca igual no clássico é um erro mesmo e o Omniverse tá certo. Mesmo assim eu odeio essa cor nele. Lá dentro da simulação, a Gwen consegue projetar a consciência dela pra ajudar. O Ben vira o gigante pra assumir o controle e dá uma controlada nos Supremos. Os Supremos recuam pra bolar um plano e depois temos um diálogo genial entre o Ben e a Gwen. A Gwen meio que fala que os Supremos são só telas em branco e são sim feitos pra ser usados, mesmo que pareçam reais, e que o Ben não tem culpa disso tudo. A questão é que o Ben reflete nisso e ele realmente acredita que os Supremos estão vivos e que merecem viver fora dali. Quando os Supremos voltam e jogam o Ben na beira do abismo em chamas, a questão é que o relógio descarrega e o Ben é encurralado. Mesmo assim ele parece não reagir. A Gwen ativa aquele modo feiticeiro escarlate dela e derrota rapidamente os Supremos, mas é aí que o Ben entra na frente dela e manda ela parar. Ele fala que tá 100% disposto a jogar a vida dele fora para que os Supremos consigam a liberdade. O episódio quebra a tensão com o Kevin e o planeta Galvan esculachando o Azimuth e as palavras dele são sacanagens de boas. Ele arriscou a vida centenas de vezes por pessoas que ele conhece, por caras como eu, por otários como você. Ele é um herói, mas acima de tudo, ele é meu melhor amigo. Eu quase choro revendo isso, cara. O Kevin dessa época carregava a série nas costas. Lá no relógio, o Ernomossauro Supremo vê que o Ben tá falando sério e permite que ele vá até a Gwen se despedir. E é exatamente isso que mata de vez a ideia que eles são monstros malignos, igual o Fantasmático lá no clássico. O conflito dos Supremos nesse episódio era guiado inteiramente por desespero e instinto de sobrevivência. Eles só queriam o direito de viver, tá ligado? Assim como eu e como você. E puta merda, olha essa frase que o Ben solta, cara. Eu não sei por que eles se revoltaram e se tornaram indivíduos, mas eu sei que eles merecem ser livres. Você também. Adeus, Gwen. Como que esse desenho é infantil, tá ligado? O Ben é escrito com uma maturidade que realmente não faz sentido se for comparar com outros desenhos da época. Ele confessa pra Gwen que sempre viu os alienígenas como humanos, como indivíduos reais mesmo, e que ele respeita todos igualmente. Então ele ir de base ali pra salvar as vidas que permitiram ele ser o herói do universo é um final mais do que poético pra ele, 1000 vezes mais digno do que morrer tomando um soco aleatório do Vilgax. Ele dá um beijo na testa da Gwen, vira pros Supremos e diz: vocês podem não acreditar, mas eu jamais quis que sofressem, nenhum de vocês. Me desculpem. Depois disso, eles se acenam e o Ben pula direto pro fogo do Matrix. Bom, vivo. O Azimuth explica que o sacrifício do Ben fez o sistema entender que o usuário estava disposto a ceder. Ou seja, se fosse um sacrifício genuíno, não teria perigo. E logo após isso, o Azimuth simplesmente reseta e conserta a Ultimatrix. Ninguém precisou ir jogar no Vasco. Todos saem vivos pro mundo real e o Azimuth leva os Supremos para viverem pacificamente em algum lugar isolado no espaço, livres de vez. Enfim, o episódio fecha de uma forma muito positiva, com o Kevin falando que vai pagar a conta do hambúrguer e tal, e solta um: esse é o mínimo que posso fazer pela minha garota e pelo meu melhor amigo. E assim o episódio acaba. Amigos, isso aqui é cinema. Como eu falei no início do vídeo, é bizarro e muito irônico até que o melhor roteiro da franquia, quando assume peso do heroísmo, tenha visto logo da série que eu mais acho paia, de Ben 10 no caso. Mas sinceramente, a gente tem que reconhecer quando as coisas são boas. O Kevin, por mais que esteja bem escondido nesse episódio, é o que tem os melhores diálogos, e os Supremos também não são necessariamente vilões, mas sim as reais vítimas do desenho. A questão do Ben em aceitar se sacrificar pelo bem dos seres, que a maioria considera só um código corrompido, é o que faz ele ser o herói que a gente cresceu admirando
desde pequeno. E claro, espalhar que o Ben sola geral e é invencível é até engraçado no geral, mas reduzir ele a só isso é um desrespeito muito grande, tanto com a obra quanto com o desenho. E eu quero muito saber de vocês, porque assim, o que vocês acham desse episódio? Tirando os arcos do Agregor junto com o Kevin, papo reto mesmo, eu acho que esse é o ápice da supremacia alienígena, tá ligado? Comenta aí embaixo que com certeza eu vou estar lendo e respondendo vocês. Enfim, desde já eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Entra no server do Discord que vai estar aqui na descrição. Ultimamente eu tô interagindo bastante com vocês por lá e rola uns papos muito bons sobre roteiro, tier lists e teorias da franquia. Deu um trabalhão pra produzir esse vídeo e reassistir os episódios, então se não for pedir demais, deixa aquele like que vai ajudar bastante, além do hype também que vai dar uma forcinha pro canal continuar crescendo. Mas bom, rumo aos 200k. Mas é isso por hoje, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.